Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para a nossa conversa diária, com alegria no coração, para meditar em alguns parágrafos da mensagem do profeta juntamente com a Bíblia, porque a Bíblia são os pensamentos que estavam na mente de Deus e a mensagem veio revelar esses pensamentos, esses misteriosos 7 selos que abarcam toda a Bíblia. Veja, especialmente o 7º selo, que é o selo da redenção. Veja, é Jesus descendo do céu para vivificar nossos corpos mortais. Sem o 7º selo não há redenção, porque o 7º selo é o selo da redenção. É Jesus, o mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos. Esse é o 7º selo. E ele veio para vivificar nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Veja que quando o profeta recebeu aquela profecia, e ele conta isso na mensagem paradoxo, quando aquele irmão que ouviu a pregação da mensagem, ele disse ao profeta que a mensagem do Mombrana bem poderia ser Apocalipse 23. É claro, foi apenas uma expressão, porque não se pode tirar nem acrescentar nada. Mas a profecia disse ao profeta: tu tens andado pela tua própria escolha. Veja, é um caminho difícil, apertado, mas ele estava andando por causa do amor divino em seu coração. Sim, essa é a grande verdade. Veja, e a promessa foi: uma grande porção dos céus estava reservada para ele. Vamos lembrar que o reino dos céus está em nosso coração. O reino dos céus está entre nós e em nós. E esses poderosos 7 trovões de Apocalipse 10 é a nossa herança, é a porção do céu. É o poder vivificador, é o selo da redenção para vivificar os nossos corpos mortais em ordem para o arrebatamento. Por isso, Jesus levou Pedro, Tiago e João lá em cima, no alto monte. Veja, Pedro representa a fé. Veja, Pedro, fé, Tiago, esperança, João, amor. E Pedro estava lá. E ele então fala do mistério de sua segunda vinda, em sua segunda carta, capítulo 1, verso 16. Veja, lá foi a prévia, uma prévia da segunda vinda. Estava Moisés representando os mortos que ressuscitaram, Elias representando os crentes que não morreram e foram arrebatados, e Jesus Cristo. Veja, depois que tudo passa, os discípulos olhando para cima, só viram Jesus. Essa é a verdadeira experiência do Monte da Transfiguração. Por isso o profeta pregou a mensagem: a ele ouvi. Nós não estamos ouvindo William Branham, estamos ouvindo o Espírito Santo. Porque os selos, veja, é ele. O 7º selo é o selo da redenção. É o selo que veio vivificar a igreja em ordem para o arrebatamento. Então veja, porque não vos fizemos saber a virtude, poder, né? Virtude é poder. Virtude é poder vivificador. Poder para vivificar nossos corpos mortais. Veja, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porque ali estava o rei, o leão, e ele veio bramindo, e quando ele abriu a boca, 7 trovões soaram. A virtude, o poder vivificador. Ali está o poder para levar a igreja no arrebatamento. Disse o profeta que esses 7 trovões darão a fé para o arrebatamento. Ali está a nossa herança. Aleluias! Sim? Veja, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: esse é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Veja, agora, o profeta pregou 2 mensagens importantes com respeito ao terceiro êxodo,
com respeito ao nosso arrebatamento, a saída da terra. Veja, e esse êxodo, ele o comparou a uma Páscoa, porque Páscoa significa ressurreição, passagem. Então ele prega na mensagem o selo da Páscoa a respeito da aparição daquela nuvem, 7 anjos, em 1963, que foi documentado pela revista Life. Life em inglês quer dizer vida. Veja, 233, e eu vi 7 anjos descer, diz ele. A revista Life não publicou isso como um nevoeiro pairando por aqui, com 43 quilômetros de altura e 43 quilômetros de largura. Veja, não estava Fred Sotman e esses outros, Gene Norman, assentados lá atrás, estavam bem ali, quando aqueles 7 anjos apareceram bem ali na colina. Isto estremeceu a colina por milhas ao redor assim. Veja, lá estavam 7 anjos, com uma espada de prata em sua mão. Ele disse: vá para casa e abra esses 7 selos que são dados. E aqui estão eles. O verdadeiro mistério do casamento e divórcio, a semente da serpente, todas essas coisas que tinha agitado por aí. É o assim diz o Senhor. O que é isso? Aquele poder vivificador vindo à igreja. 7 trovões. A virtude para trazer fé para o arrebatamento, para vivificar a igreja em ordem para o arrebatamento. O 7º selo é o selo da nossa redenção. Veja, o que é isso? Aquele poder vivificador vindo à igreja, fazendo com que ela se prepare para esta hora da qual estamos nos aproximando. Poder vivificador, ó Deus, ajude-nos a receber isso, ajude-nos a crer nisso. Pedro disse: a virtude é poder. Veja, bem, isso depende da atitude que você toma, se isto é para te fazer bem ou não. Você tem que crer nisso. Se você não crer nisso, não te fará bem nenhum. Então, na mensagem ao nascer do sol, 202, falando dessa experiência dos 7 selos, dos 7 anjos, ele acrescenta, veja, recordem, o poder vivificador. Veja, ele disse que os 7 trovões revelariam a sua vinda. Essa revelação daria poder vivificador para a igreja. Pedro fala em virtude. O profeta está falando em poder vivificador. 7 trovões para trazer a fé para o arrebatamento. Que hora estamos vivendo, amados? Que isso possa realmente entrar em cada coração. Veja, observe bem o que temos visto nesse dia. O poder vivificador tem chegado até nós para abrir os 7 selos. Que foi aquilo? Foi acaso a inteligência de um homem? Não. Foi o poder vivificador de Deus. Então, irmão, 7 trovões. O poder para vivificar os nossos corações, para tirar a igreja da terra no arrebatamento. O poder vivificador de Deus nos predisse que isso sucederia. O poder vivificador fez com que o mundo testificasse que isso é verdade. O anjo do Senhor, o qual lhes tenho dito que está nessa coluna de fogo. O poder vivificador permitiu que o mundo testificasse que é a verdade. E nisso eles não sabiam o que era. E nós, o que estávamos vendo da maneira correta, vimos que era nosso Senhor. Veem vocês? Foi Ele quem abriu esses selos. Ele é esses selos, porque toda a palavra é Cristo. E Cristo é os selos que foram abertos. Então, que foi a abertura dos selos? Foi a revelação de Jesus Cristo. Os mesmos 7 anjos representam as 7 igrejas. Tudo foi completo e nós nem o podíamos entender. Foram aqueles, os cientistas dos jornais, os que tiraram a fotografia, não fomos nós. E ali está ele parado, o juiz supremo, mostrando que ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Que tremenda identificação! O juiz com a peruca branca, veja, trazendo a igreja
Veja, esses misteriosos 7 trovões, revelando toda a obra de Satanás, porque Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás e libertar a igreja do cativeiro denominacional, chamando-a para fora, chamando-a para se posicionar ao seu lado. E ele é a palavra, e a palavra manifestada, a palavra revelada. Esses 7 trovões têm dentro deles a voz de Deus, que é o poder vivificador, a voz de arcanjo que está nessa mensagem, para vivificar nossos corpos mortais, colocá-los em ordem, ressuscitado de acordo com Efésios 2, e nos levantou de entre os mortos, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Irmão, que tremenda revelação tem Deus trazido a nós nesses dias. Essa semana da Páscoa, que essa semana representa para nós mais do que sempre representou, pois nós estamos vendo o poder descer sobre nós para nos vivificar em ordem para o arrebatamento. Veja, ele aparece com a peruca branca. Esse é o 7º selo, é o selo da redenção. E ele vem para buscar seu corpo, que é a igreja. Ele não permitirá que o seu corpo veja corrupção, que o seu corpo apodreça. Essa é a profecia. Levantando a igreja em ordem, colocando-a nas condições de arrebatamento. Irmão, essa é a mensagem, essa é a nossa Páscoa, nesse 3º êxodo. Vamos lembrar, tivemos um profeta no primeiro êxodo, o pilar de fogo. Eles saíram do Egito e entraram na terra da promessa. Tivemos um profeta no 2º êxodo, o filho do homem, o Alfa. Veja, tivemos ali Elias, tivemos ali a confirmação da palavra, o pilar de fogo, aparecendo aos apóstolos no livro de Atos, tirando Pedro da prisão e aparecendo a Saulo, tirando o povo das tradições religiosas e levando para a terra da promessa, batismo com o Espírito Santo. E de novo aqui no 3º êxodo, um profeta, o pilar de fogo, o sinal, o sangue aplicado em nossas vidas, tirando-nos agora dessa condição, veja, de uma igreja vivificada para o milênio glorioso, saindo dessa vida mortal para o imortal. Páscoa, que Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.